Olá pessoal, sou Larissa Daniele, especialista em finanças e já vou avisar vocês já para vocês se inscreverem no canal, comentar. Se tiver dúvida, pode perguntar também nos comentários. Compartilhe, se inscreva, tá bom? Vou tentar gravar vídeos toda semana aqui para vocês, tá? Sobre o tema financeiro junto, né? Com os princípios bíblicos, porque para mim conversa muito os dois, entendeu? Para mim tá dando certo assim, unindo os dois. Então eu espero que para você também dê certo, tá? Hoje a gente vai falar sobre os princípios da semeadura e a colheita financeira. Vamos lá, né? Introdução. Existe uma lei presente em toda a criação de Deus, que ninguém consegue evitar, a lei da semeadura e da colheita. Ela está na agricultura, nos relacionamentos, na vida espiritual, na saúde e também nas finanças. É aquela lei, né, gente? A gente colhe o que a gente planta. E E também, assim, é processos, né? Uma semente, você planta hoje, amanhã ela não tá dando frutos, né? Às vezes leva um tempo. Então, essa lei serve para todas as áreas da nossa vida. Muitas pessoas desejam colher prosperidade, mas não observam o que estão semeando diariamente. Querem uma vida financeira abundante, porém mantêm hábitos que produzem exatamente o oposto. A Bíblia ensina que nossas escolhas geram consequências. O que fazemos hoje influencia diretamente no resultado que veremos amanhã. Quando entendemos o princípio da semeadura e da colheita financeira, passamos a enxergar o dinheiro de forma diferente. Deixamos de esperar resultados imediatos e começamos a construir um futuro sólido com sabedoria, disciplina e fé. E isso eu aprendi, né? E foi muito bom para mim, sabe por quê? Porque eu esperava tudo para ontem. Ah, se não teve resultado até amanhã, já não presta, sabe? Aquela pessoa super, né, calma para esperar. E eu aprendi que não, que são processos. E que dá certo. E isso é o melhor, porque além de você esperar, o bom é que você espera e acontece uma coisa boa. Então, assim, aquela coisa de plantar e cultivar. O que é o princípio da semeadura e da colheita? Em Gálatas 6, versículo 7 está escrito: Não vos enganeis de Deus, não se zomba, porque tudo que o homem semeia, isso também colherá. Esse princípio é simples. Quem planta milho, colhe milho. Quem planta trigo, colhe trigo. Quem planta boas sementes tem grande chance de colher bons frutos. Da mesma forma acontece com as finanças. Quem planta irresponsabilidade costuma colher dificuldade. Quem planta disciplina geralmente colhe estabilidade. Quem planta conhecimento frequentemente colhe crescimento. Quem planta generosidade muitas vezes colhe oportunidades e relacionamentos valorosos. A colheita é consequência da semente. É igual, né? Eu. Várias áreas da vida eu já plantei, sabe? E às vezes plantar não é gostoso. É você ir, você tem que arar a terra, né? Igual a pessoa fala, né? Nunca fui dessa área. Mas eles reviram a terra, né? Acho que pra terra ficar mais fresquinha, não sei. Depois vão lá, coloca a semente, depois molha e depois espera. Esse processo de arar a terra é o processo, assim, não é um processo legal, né? É igual, por exemplo, nos estudos é quando você vai lá e investe numa faculdade, numa pós, numa certificação, no relacionamento, quando você investe, né? No seu relacionamento. Eu e meu marido, quando a gente começou a sair, né? O primeiro encontro ele pagou. Me levou num restaurante mó legal, mó chique, nunca mais fui. Mas me levou no primeiro encontro, eu gostei muito. Mas ele já me levou em outros lugares, tá? Tô só fazendo uma brincadeira. E daí depois, nos outros encontros, eu ajudei, a gente dividia a conta, porque eu sabia que ele não era rico, né? Então, assim, então foi isso. Ele lançou semente, eu também lancei semente. E hoje, graças a Deus, né, a gente tem os frutos. E no trabalho também, sabe? Assim, conhecimento, a finança não veio do zero. Conhecimento da Bíblia não veio do zero. Eu tive que sentar, eu tive que ver, tudo bem que eu tenho um textinho, um roteirinho aqui de apoio, mas tudo isso eu já vi alguma vez na minha vida, não é nada, nossa, coisa nova, né? É tudo coisa que eu realmente aplico. Então, por quê? Porque eu já investi, entendeu? E nenhuma experiência é à toa, nenhuma experiência não é válida, entendeu? Tudo que você fizer na sua vida, pode ser que alguma vez lá no futuro você vai precisar de novo. Então, quais são as sementes que você está plantando? Você está investindo em coisa boa? Você está fazendo coisa boa?
Você tá fazendo coisa boa pro seu casamento, pros seus filhos, no seu trabalho, no seu estudo? Você tá esperando a empresa reconhecer você ou você tá tendo um currículo excelente para você poder escolher onde você vai trabalhar? Tem tudo isso. Toda colheita começa pequena. Uma das maiores dificuldades das pessoas é desprezar os pequenos começos. E eu aprendi a valorizar. Eu aprendi a valorizar, sabe por quê? Eu fiz o Instagram e daí, assim, eu fiz vários, né? Mas um deu muito certo. Tanto que hoje eu tô lá. Eu tô de jejum de rede social, de Instagram. Mas a última vez que eu vi meu Instagram, há mais de 40 dias, porque eu tô 90 dias de jejum. Então acho que faz mais de 40 dias. Ele tava com 25 mil pessoas. Mas quando eu comecei ele do zero. Começou com um, com dois, com três, e é muito chato a gente começar assim, né? Tem um canal do YouTube aqui também, que eu não tô mais movimentando ele, que era um canal sobre história. Mas história, eu percebi que é meio pesado, sabe? Por quê? Porque assim, é legal saber história, é legal. Mas é muita coisa assim, ah, a gente já morreu, não sei o quê. E eu fui pra São Paulo, eu fui no museu, que era assim, história, né? Só que assim, não sei, achei carregado e eu resolvi não mexer mais. Mas esse meu outro canal já tava com 16 mil inscritos. Então, assim, e começou do zero. E esse daqui também, sabe? Ele também começou do zero. Então, assim, eu aprendi a gostar. Porque eu ver o processo também é legal. Você saber que do nada você chegou a tanto, entendeu? Então, não menospreze o início. O início é difícil, é devagar mesmo, mas você vai pegando o jeito. Muitos acreditam que apenas grandes investimentos, grandes salários podem transformar uma vida financeira. Isso não é verdade. Se você tem lá no Banco Central, tem uma calculadora do Banco Central de investimento, coloca lá. Se você investir, coloca R$ 100 durante 30 anos, vê lá o valor que você tem. É um valor que se você não começar a investir, você não vai ter, entendeu? Agora, se você começar a investir só R$ 100 por mês, você vai ter. E o duro que você vai pegando gosto, o duro não, que bom, né? Que você vai pegando gosto, você começa com 100, depois você vai começando 200, depois vai colocando 300, e daí vira uma bola de neve positiva. Tem muita gente que fala, ai, eu odeio juros. Então você está usando ele errado. Juros é maravilhoso para quem está guardando. Realmente, para quem está devendo, ele é horrível, mas para quem está guardando, ele é muito bom. Então comece a usar os juros a seu favor, não contra, né, você. Mas Deus frequentemente trabalha através dos pequenos começos, uma pequena economia diária, uma pequena reserva financeira, um pequeno investimento, um pequeno negócio, uma pequena mudança de hábito. Tudo isso pode produzir resultados extraordinários ao longo do tempo. A semente é pequena, mas a colheita pode ser grande. Por exemplo, eu não sei, eu acho que manga tem semente, né, gente? Igual, né? Manga. Tem semente, a manga, né? Um pezinho pequenininho, né? Meu pai tinha um pé de manga lá no quintal. Eu não vi ele enterrando a semente nem nada, mas eu lembro que ele era pequeno. Gente, aquele pé de manga cresceu tanto e dava tanta manga. E era tão gostoso porque dava manga bem no novembro, dezembro, começava as férias, sabe? Então eu sabia, quando começava a brotar manga é porque já ia vir férias, já ia ser um período gostoso. Era uma manga boa, sem fiapo, sabe? E pensa, e tudo aquilo começou de uma semente. E era muita manga, muita manga. Então, assim, às vezes você planta uma sementinha achando que não vai dar em nada e dá em muita coisa. Então, assim, não menospreze, né, a pequena semente. Ela pode dar muitos e muitos frutos. O que você está semeando com o seu dinheiro? Toda vez que você recebe um salário ou qualquer outra renda, está fazendo escolhas sobre quais sementes irá plantar? Quando compra algo por impulso, está plantando uma semente? Quando investe em conhecimento, também. Quando faz uma dívida desnecessária, está plantando uma semente. Quando guarda uma parte do que ganha, também está semeando. O problema é que muitas pessoas observam apenas a colheita e ignoram a semente. E tem muita gente que só olha o que os outros estão colhendo, mas não sabe o que a pessoa plantou, né? Elas olham para quem prosperou e perguntam: por que essa pessoa cresceu tanto? Mas não enxerga anos de esforço, disciplina, obediência, perseverança. Toda colheita possui uma história invisível de semeadura. Então, assim, se alguém está colhendo é porque ela plantou em algum momento. Né, você fala, ah, mas ela era tão pobrinha. Ué, a semente pode ter sido pequena, mas, né, a colheita foi grande. Então, não julgue a colheita dos outros. Não sei nem porque você está olhando a colheita dos outros, ó. Não sei nem porque você está olhando a colheita dos outros. Olha a sua, olha a sua.
Plante no seu, foca no seu. Eu sou muito dessa, sabe? De focar no seu, cuida do seu, porque é a melhor coisa. Perder tempo com outras coisas não compensa. A lei do tempo entre plantar e... A lei do tempo entre plantar e colher. Um dos ensinamentos mais importantes sobre finanças é entender que existe um tempo entre plantar e colher. Igual eu falei, esse foi um ensinamento muito importante para mim, porque eu era muito imediatista, eu queria para ontem, eu queria para ontem. E eu aprendi que não é assim, graças a Deus que eu aprendi, né, que eu tive paciência. E é que eu não, assim, a paciência não é assim, sabe, minha maior virtude, mas graças a Deus que eu tive. O agricultor não planta hoje esperando colher amanhã. Ele sabe que precisa esperar, precisa cuidar, precisa proteger a plantação, precisa ter paciência. Muitas pessoas abandonam seus objetivos financeiros porque não veem resultados imediatos. Isso eu acho bonitinho porque eu lembro muito da minha família, sabe? Quando eu e meu marido a gente começamos tão pequeno, sabe? Tão... Eu recém-formada, ele tava na metade da faculdade, sabe? Era tudo tão difícil. Mas assim, depois de 9 anos, quanta coisa mudou, sabe? Mas foram 9 anos. Tem gente que fala, 9 anos é pouco. Mas, cara, são 9 anos, sabe? Tipo assim, metade pra mais, tipo, contando moedinhas, assim, sabe? E hoje, graças a Deus, sabe? A gente tá bem, tá prosperando. Que em nome de Jesus continue, né? E é isso, foi processo. E não largando a mão, e, sabe? E dando nosso melhor do jeito que dava. E graças a Deus, né? Foi dando certo. Então, muitas pessoas abandonam seus objetivos financeiros porque não veem resultados imediatos. Começam a investir e param. Inicia uma reserva de emergência e desiste. Abre o negócio e perde a motivação. Mas quem entende o princípio bíblico da semeadura sabe que resultados consistentes exigem tempo, paciência, faz parte do processo. Aquele negócio, gente, motivação é bom. É bom você estar motivado pro negócio. Não é ruim, não. Só que motivação, ela é boa para começar. Mas o que vai te levar longe é a disciplina. Não pensa, é que eu não quero, não tô motivada. Não vai nessa. Vai pela disciplina, entendeu? Porque normalmente as coisas que valem a pena são coisas que dão trabalho. E fazer todo dia que dá trabalho cansa. Então você vai lá, igual um dia, né? Tinha uma menina que tava treinando comigo. Hoje eu não tô treinando mais, né? Mas eu vou voltar daqui a um tempo. É que eu me mudei, e agora eu engravidei, né? Eu tô com 13 semanas. Então, assim, depois que o bebê nascer, tiver um tempinho, aí eu penso nisso. Mas eu achei engraçado que ela falou assim, ai, professor, hoje eu tô pela disciplina. E é isso. Tem dias que a gente tem que estar só pela disciplina. Tá, vamos ver aqui. A paciência faz parte do processo. Semeando conhecimento financeiro. Provérbios 24:3 afirma: com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma. Uma das sementes mais poderosas que alguém pode plantar é o conhecimento. Livros, cursos, mentorias, experiências, aprendizado contínuo. Muitas pessoas gastam milhões de reais em bens que perdem o valor, mas não investem em conhecimento que pode gerar riqueza durante toda a vida. Quem semeia aprendizado frequentemente colhe oportunidades. Ai, gente, sou tão a favor, sabe, do estudo, do conhecimento, que foi o que abriu a oportunidade na minha vida, gente. Nossa, meu Deus do céu, o que eu trabalharia se eu não tivesse estudado? Se eu não tivesse feito minha faculdade, se eu não tivesse feito meus MBAs, se eu não tivesse feito minha certificação financeira, que foi algo que foi um divisor de águas, o que seria, né? Então, estudar é muito importante, é muito importante. E estudar também, então vamos ser, ai, ter diploma. Diploma é bom, mas estudar também é bom, sabe? E se unir os dois, melhor ainda, né? Porque daí você une uma faculdade, é conhecimento e diploma. Pós também, conhecimento e diploma. Então, melhor ainda. Mas é bom você saber das coisas, saber. Tem muita gente que se forma e não estudou, estudou igual a cara, não sabe, sabe? Então, assim, é muito importante você ter sabedoria, conhecimento para sua vida. Quem semeia aprendizado frequentemente colhe oportunidades. Semeando a disciplina, que eu tinha até falado dela, né? Mas agora é a parte dela. A disciplina é uma das
sementes mais valiosas da prosperidade. Ela aparece quando você controla gastos, evita compras por impulso, poupa regularmente, cumpre metas, mantém orçamento. A disciplina não produz resultado instantâneo, mas produz resultados duradouros. Muitos procuram atalhos, a Bíblia ensina a importância da constância. Pequenas ações, repetidas durante anos, podem transformar completamente a vida financeira. Eu assim, né? Eu falo, nossa, meu Deus, como eu sou disciplinada, mas eu também não sou muito gastadeira. Assim, eu gasto com coisa pouca. Tudo bem que se a gente somar tudo as coisas pouca, é muita coisa. Mas eu vejo gente que gasta muito. Ah, nossa, não, tenho 200 sapatos, tenho 200 bolsas. Eu não tenho essas pira, não. Eu gosto, assim, igual eu, meu maior gasto, assim, né? Foi o quê? Foi a casa. Porque eu queria, né? Trocar de apartamento e tal, daí eu troquei. E foi um gasto, reforma, tudo, mas é investimento também. Então, assim, eu não vejo como, ai meu Deus, como é ruim. Não, eu gastei assim, lógico, né? Que foi assim, foi pela fé, né? Foi pela fé. Se você não tem tanta fé, não faça essas loucuras, tá? Mas eu tinha muita fé. Então, e deu certo, graças a Deus, tá dando. Mas quando é algo assim que eu vejo que não é bobeira, que vai acrescentar patrimônio, lógico, né, que a gente fica meio assim pra gastar, mas assim, tem mais chance do que se for com bobeira. Ah, um show, uma festa, uma roupa. Essas coisas não faz meus olhos brilharem, mas coisa assim, bens assim, que aumenta o patrimônio, aí sim, aí eu gosto. A disciplina não produz resultado instantâneo, mas produz resultados duradouros. Quando muitos procuram atalhos, a Bíblia ensina a importância da constância. Pequenas ações repetidas durante anos podem transformar completamente sua vida financeira. Quais podem ser essas ações? Trabalhar de forma diligente e estudar para crescer. É isso. Tem muita gente que fala, né? Eu vejo assim, né? Igual uns coaches falando. Ah, não precisa de estudo, de faculdade não, sei o que, cara. Eu acho assim que se você é rico, né? Sei lá. E, mesmo assim, eu acho que precisa. É que eu sou muito apaixonada pelo estudo, sabe? Foi o que me fez mudar de vida. Mudar mesmo, sabe? É lógico, o trabalho, né? Porque não adianta você ser só uma pessoa teórica. Eu lembro que numa época que eu estudava para concurso, que falaram para mim, ai, os piores concursados para trabalhar são os que passam em primeiro lugar, porque são aquelas pessoas que só estudam, sabe? São muito boas em estudar, mas para trabalhar, aí já não são tão boas, porque elas são muito teóricas. Então, você tem que estudar, mas você também tem que pôr a mão na massa, tá? Tem que trabalhar, tem que fazer, correr atrás. Pequenas ações repetidas durante anos podem transformar completamente uma vida financeira. Princípio da generosidade. A Bíblia também relaciona a semente da generosidade. Em 2 Coríntios 9:6 lemos: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Isso significa que toda oferta se transforma automaticamente em dinheiro. Isso não significa que toda oferta se transforma automaticamente em dinheiro. Significa que Deus honra o coração generoso. Pessoas generosas costumam desenvolver relacionamentos saudáveis, credibilidade, confiança e oportunidades que muitas vezes não podem ser compradas. A generosidade abre portas que o egoísmo frequentemente fecha. As sementes que produzem escassez. Mas vamos falar sobre o princípio da generosidade. A gente tem que ser generoso. Aquela coisa, né? Eu oro, Deus, me faça transbordar. Transbordar. Mas enquanto não transborda, dê um pouquinho. Quando eu te fazer transbordar, aí você dá bastante também, entendeu? Mas tem aquela coisa, né? As pessoas só dão o que elas têm. Não tem como você não ter e dar. Mas se você cada vez plantar uma sementinha, o negócio vai crescendo também. Então seja uma pessoa generosa com seu tempo, com sua paciência, com seus recursos, no geral, que isso são sementes. Há sementes que produzem escassez. Assim como existem sementes que produzem prosperidade, existem sementes que produzem dificuldades, entre elas consumismo, falta de planejamento,
endividamento excessivo, preguiça, procrastinação, desorganização financeira, falta de aprendizado. Essas sementes podem parecer inofensivas no início, mas com o passar do tempo produzem frutos amargos. Por isso é importante avaliar constantemente quais os hábitos estamos cultivando. Temos que avaliar constantemente. Igual essa questão de endividamento excessivo. Quando eu comprei aqui, nesse apartamento, eu não tinha vendido outro. Então, realmente, estava bem apertado. Nossa, meu Deus do céu, eu falava em comprar uma bala. Eu, pra que bala? Sabe, tava desse jeito. Mas, com o tempo, a gente foi se reorganizando. Igual eu falei pra vocês, tem aquela curva lá do crescimento financeiro. Se eu não fizer essas coisas agora, não vai ser com 60 anos que eu vou fazer. Então, se dependendo da sua idade, você calcular bem os riscos, por mais que seja meio difícil, compensa fazer certas coisas. Prosperidade não acontece por acaso. Muitas pessoas acreditam que prosperidade é resultado apenas de sorte. A Bíblia mostra algo diferente. Ela apresenta a prosperidade como consequência de princípios. Deus abençoa o trabalho, Deus honra a diligência, Deus valoriza a responsabilidade, Deus recompensa a fidelidade. Quando alguém vive alinhado com esses princípios, cria condições para uma vida financeira mais saudável e equilibrada. Ou seja, não é sorte. Tinha uma época que eu trabalhava no RH de um órgão público. E eu recebia quem estava, né, tomando posse do concurso. E daí, eu falava pra eles, mas como você conseguiu? Eu achava que era assim, você tinha que nascer um gênio, que era assim, uma coisa muito assim longe, sabe, da minha realidade. E daí eu pensava, como você conseguiu? Como que deu certo? Depois eu falava, eu só estudei, não sei o quê. Eu falava, não é possível. Não é possível, que eu não acreditava. Só que eu também, sabe, eu já passei em alguns concursos e estudei. Teve desse órgão que eu trabalhava, também quase passei. Só que eu passei assim, no último concurso chamaram até 150 e eu fiquei 104. Só que no concurso que eu fiz, o último foi esse. No que eu fiz, chamaram até 55. Então eu falei, poxa vida, né? Mas quase. E o que que eu fiz? Eu estudei. Então, assim, eu passei em outros, né? Outros mais simplesinhos, mas foi estudando. Então, assim, eu achava que pra pessoa ter as coisas, ela tinha que ser um gênio, nascer rica. E não é assim. Faz um planejamento, segue ele, trabalha, estuda que vai dar certo. Como começar uma nova semeadura financeira? Talvez você esteja enfrentando dificuldades neste momento. Talvez tenha cometido erros, talvez esteja endividado, talvez tenha perdido oportunidades. A boa notícia é que sempre existe a possibilidade de começar uma nova semeadura. Você pode organizar suas finanças, criar uma reserva de emergência, buscar conhecimento, eliminar desperdícios, desenvolver disciplina, planejar metas, ser mais generoso. Toda nova colheita começa com uma nova semente. Então, vamos trocar essas sementes. Sementes de coisas boas, de coisas que realmente valem, coisas que compensam estar semeando. Conclusão. O princípio da semeadura e da colheita financeira é um dos ensinamentos mais poderosos da Bíblia, que para quem deseja prosperar com sabedoria. Ele nos lembra que resultados não aparecem por acaso. Toda colheita tem uma origem. Toda prosperidade possui um processo. Toda transformação começa com pequenas decisões tomadas diariamente. Se você deseja colher abundância amanhã, comece a plantar hoje. Plante conhecimento, disciplina, responsabilidade, generosidade, plante fé. Talvez você ainda não veja os resultados imediatamente, mas assim como o agricultor confia no processo, continue semeando. No tempo certo, a colheita chegará. E quando ela chegar, você entenderá que cada pequena semente plantada com sabedoria valeu a pena. Então é isso, pessoal, que vocês escolham boas sementes, que você comece a semear desde hoje. Já se planeje, já veja o que você pode melhorar, onde você pode plantar. Sementes de sabedoria, generosidade, cultivar relacionamentos. É isso, faça boas escolhas. A cada boa escolha é uma semente, e cada escolha ruim é uma semente. E de acordo com o que você plantar, você vai colher, tá bom? É isso, pessoal. Beijão e até o próximo vídeo.